dois últimos vídeos da série Passos dos Jesuítas, eu iniciei a caminhada proposta pelo governo do estado de São Paulo, que parte do município de Peruíbe, em direção a Santos. A ideia é chegar caminhando num trajeto de cerca de 100 km. Esse, na verdade, é a metade do percurso. O percurso original vai até o litoral norte, mas nesse primeiro momento, nessa primeira etapa, a intenção é chegar mesmo até o município de Santos. No vídeo de hoje, eu segui caminhando pela praia de Peruíbe, passei pela reserva indígena que fica entre Peruíbe e Itanhaém e segui caminhando pela praia até a Cama de Anchieta. Então venha comigo nessa aventura e prestigie as belas paisagens, e eu aproveito ainda para fazer considerações a respeito das cartas de Anchieta. Vamos lá! Bom dia pessoal, sou Rafael da Silva e Silva, historiador, aventureiro nas horas vagas, e hoje nós vamos dar continuidade à caminhada dos Passos dos Jesuítas. Eu estou caminhando aqui pelo município de Peruíbe, pela praia, mas como vocês podem perceber, eu já estou caminhando por um lugar onde já não tem mais cidade. Aqui ao meu lado esquerdo é terra indígena, terra protegida, né? É o de indígena. E essa praia inicia-se no bairro dos Prados, né? Passando lá após as ruínas do Abaré Bebê, e a caminhada se estende até o bairro do Gaivota, em Itanhaém. E depois do Gaivota tem algumas construções, tem alguns quiosques, mas a caminhada segue aí até o centro de Itanhaém. É uma longa caminhada. Esse trecho em particular é um trecho de praia deserta, tá? É um trecho que você tem que se preparar aí para um pouquinho mais de solidão, um pouquinho mais de sossego. Geralmente aqui, aos finais de semana, fica mais movimentado. Fica um pessoal que aproveita para voar com ultraleve, com paraglider, parapente, o pessoal que pesca e alguns banhistas, né? Mas geralmente aqui é um lugar muito sossegado, porque não tem cidade próxima, assim. São 6 km de praticamente praia deserta. Esse trecho da praia, ele, por ser praia deserta, ele ainda preserva uma vegetação que está em extinção no litoral brasileiro, que é uma vegetação rasteira próxima à praia, na praia, né, de jundus, né? Vamos observar só. São pouquíssimos, na Baixada Santista são pouquíssimos os territórios que tem esse tipo de vegetação. Olha só, esse capim aqui, esse matinho. E é curioso como também tem muito lixo, né? Apesar de ser uma região que vem poucas pessoas, a própria maré se encarrega de trazer essa lixarada toda aqui. Mas o que as pessoas faziam antigamente? Bom, isso é mato, né? Vamos destruir. Quando na verdade essa vegetação, ela exerce uma função muito importante, né? Evitando que aconteça, por exemplo, processos de assoreamento e erosão, né? Então ela segura o terreno e segura o nosso pé também. Talvez seja por isso que ela não seja tão bem vista, né? Mas essa seria a vegetação típica do litoral brasileiro, que já é muito difícil de se encontrar. Olha só. Quando eu iniciei o Passos dos Jesuítas, o tempo estava bom, o tempo estava firme e o tempo virou. Então, tá aí a importância de você sempre se precaver, né? Levar proteção tanto para você quanto para o seu equipamento contra a chuva. Não custa nada você levar uma jaqueta impermeável ou uma capa, uma jaqueta corta-vento, como é o caso dessa, e um saco estanque para guardar suas coisas, para não ser surpreendido aí, ficar passando frio todo molhado depois, tá? Bom, achei um lugar legal aqui que dá pra fazer uma parada e fazer um almocinho, né? Uma vez que o próximo quiosque ainda tá mais distante. Mas o único trecho que você vai ter que se lidar consigo mesmo é esse, né?
depois você vai ter uma infraestrutura melhor aí no Passos dos Jesuítas, no caminho dos Jesuítas, pelo menos nesse trecho de Peruíbe até Santos. Esse é o único trecho que é bom trazer uma barrinha de cereal, alguma coisa para comer. Como eu tenho uma espiriteira e trouxe almoço, eu vou aproveitar esse tronco aqui para fazer isso. Lembre-se que é proibido fazer fogueira aqui nessa região, faça em caso extremo mesmo. Então como eu trouxe a espiriteira, não vou causar dano nenhum ao meio ambiente, vou fazer essa pausa para almoçar. Tira o álcool de perto, cuidado para não pegar fogo na sua mão, limpa bem, né? Acende, tira a cara de perto, que já explodiu uma vez. Vou pegar, então vamos fazer o seguinte, eu vou passar ele para trás, que aí ele vai ficar mais abrigado do vento. Não pegou, tá pegando. Vou colocar aqui, olha só. E agora pegou. Legal. Pegou. Bom, o que eu vou fazer aqui? Eu tô achando que vai demorar muito para ferver. Então eu vou procurar alguma coisa. Aqui atrás tem muito lixo, né? Lixo para uns, útil para outros. Eu vou ver se eu acho alguma coisa que eu possa usar como tampa e conservar mais a energia e assim ferver a água com mais eficiência. Deixa eu dar uma olhada lá. Uma casca de bambu. Uma boa opção. Tampa tem, ó. Quanto lixo tem aqui? Tem um monte de plástico, né? Pior que essas porcarias vão ficar aí para sempre agora, né? Lixo da humanidade que vai parar nas praias, no mar. Não sei mais o que eu faço quanto a isso, mas vamos procurar a tampa aqui. Bom, tem esse toco de madeira que eu vou usar como tampa. Pronto, achei minha tampa. Agora é só colocar isso aqui em cima da panela. Tira a terra, senão isso vai parar dentro da minha comida depois. E tá aí a minha tampa. Enquanto minha água ferve, tá fervendo ali, eu gostaria de fazer algumas considerações sobre os jesuítas, né? Uma vez que esse era o trajeto que eles faziam uma vez que estamos nos Passos Jesuítas. E uma das considerações muito legal que dá para se fazer em relação à história dos padres jesuítas é sobre as cartas de Anchieta, né? Carta essas que ele escreveu aqui que não só ele, mas os padres jesuítas eles tinham que escrever para Inácio de Loyola no Vaticano sobre as missões, né? As missões jesuíticas. E através desses documentos você tem uma descrição muito interessante da fauna, da flora, do cotidiano e dá para perceber nessas cartas a formação de uma cultura, o cotidiano de um período aí do Brasil colonial. É muito legal, é um documento assim de suma importância para a história do Brasil, principalmente nesse primeiro período das missões jesuíticas, né, que ainda se carece de muitas fontes históricas em relação a esse período. É claro que a gente tem que pensar que o trabalho dos jesuítas não foi fácil. Nem todos os índios aceitaram logo de cara o trabalho deles. Na verdade foi uma pequena minoria que fez parte das missões jesuíticas, né? Mas aí a gente pergunta o que levou esses índios a fazerem parte das missões, a aceitarem as palavras dos jesuítas, né? Repito, não foram todos.
Mas eu posso colocar aí principalmente 3 fatores principais. O primeiro deles, o europeu, né, de uma forma geral, ele pode ter sido visto por parte dos índios como seres místicos, na própria concepção de ser humano e de divindade. Quem abordou isso foi o professor Massioniro no vídeo 3 de Teotihuacan. No terceiro vídeo ele dá essa explicação. Então, muitos índios eles viam os padres jesuítas, ou europeu de forma geral, dotados de poderes místicos, principalmente nesse primeiro período, né? Vamos ver, por exemplo, esse trecho aqui da carta. Na página 22, o José de Anchieta, em 1556, escreveu uma carta de São Paulo, da Vila Piratininga, né? E ele fala o seguinte: não tendo nós remédios para aplicar a uma pessoa que sofria de doença contagiosa que parecia lepra, admirava-se certa mulher que não olhássemos pela sua saúde, nós que ensinamos a observar as obras de misericórdia. Pensando isto e querendo nos desculpar, parecia-lhe que procedíamos assim por causa da maldade dos índios, que muitas vezes, em doenças gravíssimas e nas mordeduras venenosas de cobras, diziam e prometem que hão de proceder conforme os mandamentos de Deus e aos costumes cristãos, mas, recuperada a saúde, preservaram-nos maus costumes. Julgava ela, talvez, que era isto que nos faltava de os curar, crendo nós que possuíamos o poder de restituir a saúde, por termos conhecimento de Deus e o pregarmos. Ou seja, então, essa ideia de que os padres jesuítas também tinham poderes místicos, né? E uma coisa que os padres jesuítas fazem é levar o conforto através da palavra às pessoas que sofriam, principalmente as enfermidades que os índios pegavam, que contraíam. E isso nos leva à segunda hipótese, né? Que diante da opressão do europeu, diante das bandeiras, do trabalho dos bandeirantes, da escravização dos índios para trabalhar no engenho dos Erasmos, por exemplo, que vai ser um tema que a gente vai abordar na história de Santos logo em breve. Esses índios eles não tinham opção senão se apoiar em alguém que os protegesse. E os padres jesuítas fizeram isso, né? Então a questão das doenças e da opressão e da dominação leva possivelmente à ideia de que os padres jesuítas poderiam proteger os índios, então aí eles viam uma proteção na figura do padre jesuíta. A terceira hipótese é o trabalho de educação dos padres jesuítas, né? Então, os jesuítas eles fizeram um trabalho primoroso de catequização e evangelização dos índios, tá? Você vê, por exemplo, um documento chamado Ratium Studiorum, que eram as normas educacionais. Podemos dizer que os jesuítas trouxeram o primeiro sistema educacional da história do Brasil. É claro que isso depois vão ter várias críticas, mas até o período pombalino, quem coordenou a educação no Brasil foram os padres jesuítas, através desse documento Ratium Studiorum. Tá? Então as cartas do José de Anchieta têm uma documentação muito preciosa aqui sobre esse cotidiano aqui no Brasil, e através dessas cartas a gente consegue entender mais ou menos a relação das pessoas e as mentalidades, o que estava se passando na cabeça de cada um no sentido de evangelização e também no sentido de proteção e de entrega ao cristianismo. Uma característica muito interessante dessas cartas de Anchieta são os momentos em que ele descreve a fauna e a flora e os hábitos dos índios aqui na região da Baixada Santista, na Vila de São Vicente, né? O que ele coloca aqui, por exemplo, é quando vinha uma tempestade, né? Contudo, há anos em que se fecha o céu e não chove, de forma que não pela força do calor que nunca é excessivo, mas por falta d'água secam os campos que dão
costumados frutos, e algumas vezes chove demais. Os trovões ribombam com tal estampido que causam muito medo, mas raro caem raios. E é tanto o fulgor dos relâmpagos que deslumbram e obscurecem a vista e parecem disputar ao dia o esplendor de sua luz. E acompanham-se de violentas e furiosas ventanias, às vezes tão impetuosas que altas horas da noite nos vemos forçados a recorrer à oração contra os perigos das tempestades e até a sair da casa para escapar da ameaça dela cair. Com os trovões tremem as casas, caem as árvores e tudo se conturba. Não há mais muitos dias. Estando em Piratininga, depois do pôr do sol, de repente começou a turvar-se o ar, a enevoar-se o céu. Emiudaram-se os trovões e os relâmpagos. O vento sul envolveu a terra pouco a pouco até chegar ao nordeste. E aí ele continua descrevendo a furiosa tempestade, né, o estrago que ela possivelmente causa. E depois ele coloca o seguinte: o mais admirável é que os índios, então, entretidos em seus beberes e cantares, como costumam, sem nenhum temor a tamanha confusão das coisas, não deixaram de dançar nem de beber, como se estivesse tudo no maior sossego. Mas vou dizer outra coisa: julgará se é mais digna de lástima, ou de riso, ou talvez deplore a cegueira e zombe de loucura. Não eram passados muitos dias depois destas coisas, vinda a uma aldeia de índios, um padre e eu trazer o remédio da alma e do corpo a um doente. Achamos um feiticeiro de grande fama entre os índios. O que ele está querendo dizer aqui é que os índios não ligavam muito para as manifestações da natureza. Não ligavam no sentido de ter medo. Na verdade, essas manifestações da natureza eram as próprias manifestações divinas, né? Por exemplo, o deus Tupã. O deus Tupã, que seria o mensageiro dos deuses, né? A manifestação do relâmpago era o deus Tupã para os índios. E depois os padres jesuítas, a mentalidade europeia, né, e os padres jesuítas tinham dificuldade em entender essa manifestação divina do ponto de vista dos índios e divinizaram a entidade, né? Tá aí o trabalho da iconografia cristã católica. Eles transformaram essas manifestações em ícones que depois vão se tornar parte da mitologia indígena, né? Mas naquele momento era uma manifestação divina e, portanto, os índios não havia o que temer, porque eram os próprios deuses se comunicando. Na verdade, era a própria natureza se manifestando, né? E depois ele segue descrevendo aqui os animais daqui da região. É muito legal, né? Aí há outros animais de gênero anfíbio, de nome capivara. Isto é, que pastam ervas não muito diferentes dos porcos, de cor tirinta e ruivo, dente como os de lebre, exceto os molares, parte dos quais se fixam nas mandíbulas, né? Então ele segue, ele vai falar da jiboia, por exemplo, que chega a engolir o animal inteiro, e tudo isso era muito pitoresco, porque eram coisas que não existiam na Europa, né? Então ele escreve isso, você sente nas palavras dele escrevendo, que ele tem muita admiração por aquilo que ele está presenciando e que é totalmente alienígena para aqueles que estão na Europa, que não podem nem sequer imaginar como que é esse mundo louco aqui, né? Ele segue contando o seguinte: o cancro, que lá é tão difícil de se curar, cura-se facilmente pelos índios. Eles, a doença, que é a mesma que entre nós, chamam e curam-na assim, de barro, que fazem vasilhas, aquecem ao fogo um pouco, bem amassado e tão quente quanto a carne possa suportar, aplicam-no aos braços do cancro, que pouco a pouco morrem, e repetem isso tantas vezes até que, mortas as pernas e o corpo, o cancro desprende-se e cai por si. Há pouco se provou isto por experiência uma escrava dos portugueses quando padecia desta doença. Então, tá aí um conhecimento indígena que os padres também foram aprendendo com o tempo, né? Então é um documento muito legal por conta dessa descrição, né? E você vai imaginando como que as populações aqui nessa região, elas foram desenvolvendo a cultura chamada caiçara, né? A cultura brasileira, por essas relações entre índios, entre padres, entre escravos, entre negros, tá? Entre os europeus de forma geral. E isso parece tão distante no presente, quando a gente não estuda história, não dá uma olhada nesses documentos. E esse olhar histórico é muito importante, porque aí você vai traçando as ligações entre o que você é, entre o que aconteceu, entre a sua nação e a sua cultura, né?
cultura tem a ver com cultivo, lidar a terra. Então você tem a sua cultura de acordo com as relações que é feita em determinado local, né? De acordo com as pessoas que chegaram ou que são de determinado local. É isso aí. Bom, meu almoço ficou pronto. Vamos almoçar agora. Aí chega de ler cartas de Anchieta. Tá aí a dica de leitura para quem quiser se aprofundar. Tem essa compilação das cartas de Anchieta. Almoçar e seguir para a cama de Anchieta. Vamos lá. Bom, a água ferveu já. A água ferveu, o fogo até apagou. Mas ainda assim está muito quente. Não jogue o seu lixo por aí. Cadê essa bola? Apagar o fogo. Pronto, fogo apagado. Lixo dentro do saco. Só que se eu meter a mão na alça da caneca, eu vou me queimar. Bom, acho que já ficou pronto o almoço. Vamos ver aqui. Madeirinha é útil, né? Vamos lá. Ah. Bom apetite! Bom pessoal, no próximo vídeo eu sigo caminhando pelas praias de Itanhaém até chegar finalmente à cama de Anchieta. Antes disso, eu subo um morro onde não só é possível perceber a cama de Anchieta, como todo o município de Itanhaém, e é possível perceber paisagens belíssimas. Também vou falar do trabalho artístico de Alberto Farrá, um artista ali da região que trabalha com resina e faz, além de peças artísticas, é escritor e também fala muito da mitologia da cultura brasileira, a cultura principalmente essa que se desenvolveu aqui no litoral. Então não percam o próximo vídeo em Caçadores de Horizontes, ok? Tchau pessoal, se você gostou, não esqueça de curtir, compartilhar, comentar e principalmente inscreva-se em nosso canal. Eu sou Rafael da Silva para Caçadores de Horizontes e até a próxima. Até mais pessoal, tchau!